Olá, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso de reflexão, de meditação sobre o Evangelho, sobre a Santa Palavra de Deus, para este sábado, dia 9 de novembro, dia em que a Igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão. Esta igreja, que fica em Roma, tem uma importância histórica para a Igreja, porque durante certo tempo lá foi o centro da nossa fé. O que hoje significa a Basílica de São Pedro, a Basílica de Latrão já significou para a nossa igreja. Antes foi um castelo, um palácio que pertencia a uma família que se converteu à fé e doou esse espaço lá para a igreja. E esta basílica, com essa importância histórica, nos leva a pensar a celebração de hoje, é para que nós possamos pensar mais sobre o significado da nossa igreja, não só como um prédio, uma edificação, mas como uma comunidade, uma edificação humana, que se estende pelo mundo todo e que vive a sua fé. Então que possamos valorizar neste dia a nossa igreja. O evangelho da celebração de hoje, que fala um pouco sobre o cuidado com a igreja, é tirado do livro de João, capítulo 2, versículos de 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde de que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui o que acontece? No templo de Jerusalém só era aceito como doação a moeda local, dinheiro e moedas estrangeiras não eram aceitos. E por ser uma religião sacrificial, as pessoas faziam sacrifícios de animais, pássaros, cordeiros, bois, gado, eram usados como sacrifício. Então as pessoas que vinham de fora, viajantes, às vezes esse comércio de animais e os cambistas que trocavam o dinheiro, isso facilitava os viajantes, porque era parte da religião, essas realidades lá. Então o que acontece? O que Jesus ficou contrariado e agiu ali de forma mais assim radical, foi porque esse comércio, essa troca do dinheiro que era necessário para a existência ali da dinâmica do templo, mas estava tomando o lugar da oração. As pessoas estavam descuidando e estavam fazendo o comércio dos animais, a troca do dinheiro, no recinto da oração, lugar onde era dedicado para se rezar. Para nós termos um exemplo de como isso acontece, e temos aqui no Brasil lugares onde não acontece, quando vamos a Aparecida, na Basílica, lá em Aparecida, lá existem as lembrancinhas que são vendidas. Nós gostamos de trazer uma lembrancinha para casa, para presentear alguém que nós conhecemos, que nós queremos, mas lá o lugar da oração não é feito isso, não deve ser feito. E esse cuidado precisamos ter, porque apesar de que a nossa igreja tenha seu comércio, tem algumas atividades que inclusive ajudam na manutenção para que a igreja possa se sustentar, mas isso não pode estar em primeiro lugar. A preocupação financeira não pode ser a principal da nossa igreja. A nossa preocupação principal é o amor, a evangelização, a conversão, as atividades de pastoral. É claro, e nós precisamos cuidar da parte financeira. Isso faz parte da nossa igreja. Existimos num mundo onde isso é uma realidade, não temos como fugir disso. Mas não pode ser esta a principal preocupação, porque senão a nossa religião vai estar se desviando do seu sentido normal, do seu sentido verdadeiro. Por isso Jesus age de uma forma assim vigorosa. E é muito interessante e ainda faz essa referência da sua ressurreição. Que o templo mesmo da nossa fé não é tanto o edifício ali físico construído, mas é o corpo de Cristo, que se torna realidade no meio de nós através da grande comunidade que somos todos nós, seus seguidores. Se você gosta dessas reflexões,
faço o convite que você renove a sua inscrição lá no YouTube, se ainda não fez, né? Faça. No YouTube Padre Guilherme Machado, também nas minhas páginas do Facebook e do Instagram, no Instagram da nossa Diocese de Divinópolis, programa Gotas de Amor TV, que está no Instagram e no YouTube, e também você aí através da Rádio Alfa de Itatiaiuçu. Peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E logo mais, já vamos entrando aí na reflexão, né, do Evangelho do 32º domingo do Tempo Comum, a partir das 15 horas. Eu espero você. Até lá.